Farei agora a correção da semana 1 do PET 6 do primeiro ano do ensino médio. Então, na semana passada, nós lemos o texto, falando sobre o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving Day. Então, número 1, de acordo com o texto, o que é celebrado nesta data? Como ela é celebrada? Então, Dia de Ação de Graças, em inglês, Thanksgiving Day, precede as comemorações natalinas, sendo celebrado nos Estados Unidos toda quarta quinta-feira de novembro e no Canadá toda segunda-feira do mês de outubro. Essa data expressa a gratidão por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. Originalmente, a data decorria, então, após a época das colheitas, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola. Por isso, as famílias se reúnem em comemoração, manifestando carinho e agradecimento. Ao lado do Natal e do Réveillon, o Dia de Ação de Graças é um dos feriados mais importantes nos Estados Unidos e do Canadá. A tradição nos Estados Unidos e no Canadá é agradecer pelos bons momentos, reunir a família em um jantar onde é servida abóboras, tortas de maçãs e de nozes, cookies, batatas doces, purê de batatas, molho de cranberry e peru. Percebam que a maioria das coisas que são servidas neste dia são retiradas da terra. Bom, o primeiro povo que nós vimos então na semana passada foi o da Libéria. Então, nós vimos o porquê eles fazem a festa. Após a leitura do texto, vamos responder as 3 perguntas que seguem. Então, olha só. What have you learned about the formation of the country of Liberia? Responda em inglês. Então, the country of Liberia was founded as a colony of and for freed slaves in 1822. It was established for those free slaves who wanted more freedom and equality than the United States could offer. Então, o país da Libéria foi fundado como uma colônia, de e para escravos livres em 1822. Então, eles se estabeleceram, lá, esses escravos livres que queriam mais liberdade e eles queriam igualdade, mas liberdade e igualdade que os Estados Unidos poderiam oferecer. Bom, how does Liberia's origin relate to its current American style of Thanksgiving celebration? Responda em inglês. Então, como a origem aí da Libéria se relaciona com o atual estilo americano de celebração do Dia de Ação de Graças? Liberia's capital of Monrovia was named after President James Monroe, who supported the creation of Liberia for freed black slaves. The free slaves that did choose to relocate to Liberia brought a lot of American traditions with them, and one of those traditions was the Thanksgiving holiday. Liberians put their own spin on the American traditions. Families get together and eat dinner consisting of chicken, green bean casserole, and mashed cassavas, which are a vegetable similar to potatoes, but Liberians like their food be spicy. To be spicy, so different seasonings are added to give their dishes a kick. Então, a capital da Libéria, Monrovia, foi nomeada em homenagem ao presidente James Monroe, que apoiou a criação, então, da Libéria para escravos negros libertos. Os escravos livres que decidiram se mudar para a Libéria trouxeram muitas tradições americanas com eles, e uma dessas tradições era o feriado de Ação de Graças. Os liberianos colocam sua própria versão nas tradições americanas. Então, as famílias se reúnem e jantam com frango, uma caçarola de feijão verde, purê de mandioca, legume semelhante à batata. Bom, gente, a gente sabe que a mandioca é semelhante, mas o gosto, é diferente.
mas os liberianos gostam que sua comida seja seja picante. Então, temperos diferentes são adicionados para dar um toque especial aos pratos. 3. Imagine que você assistiu um vídeo mostrando a celebração de Thanksgiving na Libéria e decidiu contar sobre isso a um amigo em uma conversa online por meio de uma rede social. Vocês escreveram em português um texto informal contendo a descrição do evento, as características e comidas típicas dele. Então, essa é uma resposta pessoal. Eu verei, então, quando vocês entregarem o PET 6. Bom, o próximo povo que veremos celebrando o Thanksgiving é da China. Veja o que acontece nesses 3 dias de festa. Não deixe de se atentar ao nome do festival e como ele pode te ajudar a entender a razão por trás dessa solenidade. Então, semana passada nós já lemos, né, em relação à China. Então, sobre o evento na China, vocês vão responder em português. Quais são os nomes atribuídos a ele? A China celebra seu festival da lua anual, Changqiu. É um festival da colheita semelhante da colheita e é celebrado no mesmo dia no Vietnã, conhecido como Te Tung Tu ou Tung Tu. Quando ele é celebrado, a China celebra seu festival da lua anual, Changqiu, ou a colheita do outono, no 15º dia do 8º ciclo lunar do ano. Baseando-se no próprio nome do evento, o que aprendemos sobre a origem e as motivações da festividade? Vocês vão responder em português, né? Eram para ter respondido. Neste dia, as famílias chinesas se reúnem para um banquete de 3 dias, que apresenta uma iguaria doce chamada bolo lunar. Bolos lunares são pastéis redondos, que normalmente contêm gemas de ovo de pato, pasta de semente de lótus, sementes de gergelim. A gema representa a lua cheia e os bolos geralmente têm um logotipo ou insígnia do padeiro na parte, então tá gravado aí na parte superior. Família e amigos compartilham bolos lunares uns com os outros, significando unidade e paz para a próxima temporada. As famílias assistem à lua cheia e cantam e recitam poesia sobre ela. Changqiu é um feriado particularmente especial para casais que podem celebrar um pouco de romance sob o luar cheio. What happens on Changqiu Moon Festival Day? Responda em inglês. Então, o que acontece neste festival, né, da lua cheia? Changqiu Moon Festival. On this day, Chinese families come together for a 3-day feast that features a sweet delicacy called the mooncake. Então, neste dia, as famílias se reúnem para uma festa, né? Para uma festividade de 3 dias, que dura 3 dias, e tem, né, como característica um doce, né? Um doce chamado mooncake, o bolo da lua. O que são os chamados mooncakes e o que as gemas de ovo representam? Bolos lunares são pastéis redondos que normalmente contêm gemas de ovo de pato, pasta de gergelim de lótus pasta de semente de lótus e sementes de gergelim. A gema representa a lua cheia e os bolos geralmente têm um logotipo ou a insígnia do padeiro em relevo na parte superior. De acordo com o contexto do evento e a cultura do festival na China, relacione as palavras family, friends, mooncake e unity. Responda em português. Então, vamos lá relacionar todas essas palavras. Family, família, friends, amigos, mooncake, o bolo lunar e unity, unidade. Família e amigos compartilham bolos lunares uns com os outros, significando unidade e paz para a próxima temporada. Families enjoy time together on this day. Say 2 things families do apart from feasting. Responda em inglês. Então, as famílias, elas aproveitam um tempo juntas, né, neste dia. É para vocês dizerem 2 coisas que as famílias fazem, além aí de festejar. Então, as famílias aproveitam um tempo juntas nesse dia, né? Desculpa. Então, families watch the full moon and sing and recite poetry about it. Então, as famílias assistem à lua cheia
e cantam e recitam poesias sobre isso. What is the Tetum-Tu Festival? Responda em inglês. A similar harvest festival. Então, o que é o Tetum-Tu Festival? O festival, né? Então, o que é esse festival? A similar harvest festival is celebrated on the same day in Vietnam, known as Tetum-Tu or Tung-Tu, on which they also give thanks and honor their families. Então, um feriado, né, um festival similar, né, da colheita, é celebrado no mesmo dia no Vietnã, conhecido como Tetum-Tu or Tung-Tu, no qual eles também dão graças e honram as famílias deles, né? 11. Imagine que fora de tempos de pandemia, sua família e os amigos mais próximos tenham decidido fazer uma festa com esses motivos de Thanksgiving. O que vocês fariam juntos? E como seria a celebração? Então, é uma resposta pessoal, eu verei quando vocês entregarem o PET 6. Pessoal, se vocês quiserem ver, né, conhecer um pouco mais sobre o Festival da Lua, né, na China, saiu um filme agora na Netflix chamado Caminho da Lua. Então vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o festival, sobre a deusa que mora na Lua, né? Sobre o mito da deusa que mora na Lua. Então é bem interessante. Bom, nós lemos então sobre o Labor Thanksgiving Day, uma celebração feita no Japão. Então agora vamos responder as questões. Nina Messai, The Festival of New Crops, era o nome originário do Thanksgiving no Japão. A partir da leitura do texto, responda: quando esse feriado começou? A origem do feriado de Ação de Graças no Japão, na verdade, remonta ao século VII, né? 7. O primeiro registro do feriado pode ser encontrado em registros antigos de 678 d.C. Ele era originalmente conhecido como Nina Messai e o feriado celebrava as boas-vindas da temporada de colheita. Quais eram os motivos da celebração? Nina Messai celebrava as boas-vindas da temporada de colheita, mas à medida que o Japão progredia e se transformava num país industrial, em vez de agrário, as comemorações mudaram de homenagem aos agricultores para homenagear aos trabalhadores. O texto fala sobre uma modern interpretation do Thanksgiving japonês. Explique as necessidades dessa releitura à luz dos eventos históricos naquele país, relacionando o nome atual às mudanças sofridas na sociedade. Modern interpretation é uma interpretação moderna, tá? Essa interpretação moderna está em prática desde 1948. Ela surgiu depois que o país expandiu sua instituição após a Segunda Guerra Mundial. As novas leis consideravam os direitos dos trabalhadores e estabeleceram direitos humanos fundamentais. Eventos especiais são realizados em todo o país em homenagem ao feriado. Uma das maiores comemorações é o Festival do Trabalho de Nagano, que celebra o meio ambiente, a paz e os direitos humanos. Nagano também é a cidade que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 e ocupa um lugar especial na história do Japão. Pessoal, então essa foi a correção da semana 1 do PET 6 do primeiro ano do ensino médio.